Você já parou para calcular a quantidade de medo que você produz num dia comum? Porque se cada um deles valesse R$ 1, você já estava mais rico que o Elon Musk. E não adianta fingir que não tem medo de nada, não. Você tenta disfarçar, mas eu vejo tudo. Até porque não tem muito como esconder de mim, né? Eu tô aqui dentro. Sim, eu sou a sua mente. Aliás, eu não só vejo, eu crio. Eu coloco essas ideias na sua cabeça e depois fico te julgando por acreditar nelas. Pensando bem, isso é meio hipócrita da minha parte. Esse é o Grau de Surto. E o surto de hoje é medroso. Ou medonho, não sei ao certo. Mas calma, não é aquele medo plausível. Não é tipo, nossa, preciso atravessar a rua com cuidado porque não quero ser atropelado. Não, é outra coisa. São essas ideias meio tortas que passam pela sua cabeça, que não tem muito sentido, mas você absorve e aceita, sem questionar muito. Eu tenho várias, e outro dia eu passei uns bons minutos refletindo isso. Daí, pensei, não é possível que isso seja só comigo. E aí eu tive uma ideia maravilhosa, compartilhar tudo isso com você. Porque se eu tenho que conviver com isso, você também vai. Sinto muito. E como sempre, em todo episódio eu trago 5 coisas. Podem ser situações, pensamentos fora da caixa, noias, mas são sempre 5. E cada uma delas passa por um rigorosíssimo sistema de medição de surto. Uma espécie de termômetro com zero base científica, mas muita convicção. Começa leve, quase imperceptível e vai subindo até chegar naquele ponto em que já não tem mais discussão possível. Só resta aceitar que passou um pouco do limite. No fim, é sempre sobre isso. Coisas que você já vive ou coisas que talvez você nunca tenha pensado. Até agora. E aí, vamos medir esses graus de surto? O surto de achar que você vai prender o pé na escada rolante. Você sai de casa para fazer uma coisa simples, básica. Ir no shopping, comprar uma camiseta, tomar um café, dar aquela voltinha básica, bater perna no paraíso do consumismo. Você sai de casa bem inocente e mal sabe que pode voltar com uma história traumática. Não, sério, escada rolante não é só uma escada que anda. É uma máquina gigante que funciona o dia inteiro engolindo gente. E de vez em quando dá ruim. Só nos Estados Unidos são cerca de 10 mil acidentes por ano envolvendo escada rolante. 10 mil! Ou seja, enquanto você está ouvindo esse episódio, alguém em algum lugar está tendo um pequeno problema com uma escada rolante. Talvez leve, talvez só um susto, mas o suficiente para sua cabeça pensar, ok, isso aqui não é totalmente seguro não. E não é paranoia, tá? Gente, existe um tipo de engrenagem ali, uma máquina que pode puxar coisas, inclusive você. Ir ao shopping não é mais um passeio, se torna uma tomada de decisão, uma escolha entre a vida e uma possível morte. Vou pisar agora. Ou, espero mais um degrau. E na hora de sair é sempre aquele momento, porque existe aquele vãozinho no final que você sabe que existe, mesmo que ninguém ligue. E aí sua cabeça faz o quê? Dá um zoom na noia, sem contar a entrada de um personagem muito intrigante nessa história. As sandálias Crocs. Olha, eu fui o pioneiro da Crocs. Eu usei quando ninguém usava. Eu defendi, achei confortável, achei moderno. Cá entre nós, achei tudo isso porque li uma matéria no finado site Ego, falando que as celebridades todas estavam usando. Até que um dia eu descobri que Crocs começou a ter uma fama meio complicada com escada rolante. Tem dezenas de casos registrados, inclusive relatórios com dezenas de incidentes em poucos meses, e mais de 70 casos reportados só nos primeiros anos de popularidade da bendita sandália. Ou seja, você compra um calçado e descobre que ele pode ser engolido. Gente, teve casos de criança que perdeu o dedo, teve parque que proibiu o uso de Crocs, teve escada que literalmente parou porque alguém perdeu uma no meio do caminho. E aí você pensa, isso aqui não é só um simples calçado, isso aqui é uma armadilha. Aliás, isso não fica só no shopping, isso pode acontecer no aeroporto. Imagina você indo viajar, feliz, leve, com sua mala, pensando em descanso. Aí você prende o pé na escada rolante do aeroporto, no caminho para fazer o seu embarque tão sonhado. E acabou, você não está indo mais para a viagem, você está indo viver um trauma com data e local. Foi em Guarulhos, Portão 23. Ou no metrô, na correria, com gente atrás, sem espaço para errar. Ou no supermercado.
Sim, no Carrefour, você só queria comprar um papel higiênico e de repente tá ali fazendo cálculo de sobrevivência básica. E vamos falar a verdade, o mais engraçado é que nada acontece. Nunca acontece. Mas a sua cabeça trata aquilo como se fosse um risco real. E talvez seja, só não na proporção que você imagina. Mas agora, se você não tinha esse medo, parabéns, acabei de te dar mais um. De nada. Nível de surto. 1. O surto de achar que alguém vai te empurrar na linha do metrô. Eu tenho esse medo, todo dia. Não importa se é de manhã indo trabalhar ou à noite voltando para casa. Eu tô lá, tranquilo, ou pelo menos tentando, com meu fone ouvindo uma Barbra Streisand ou uma Madonna, tipo Hang Up tocando. Time goes by so slowly. E eu ali parado esperando o metrô e pensando, ok, o tempo tá passando, mas será que eu vou também? Porque não tem como, você tá ali, na beira de um buraco, com um negócio gigante vindo na sua direção e a sociedade inteira age como se fosse normal. Não é normal. Aquilo não é um ambiente relaxante. Aquilo é um teste de confiança coletiva. E eu fico em estado de alerta. Eu começo a observar tudo. A pessoa do meu lado, a pessoa atrás, a pessoa que parece tranquila demais. Porque é isso que me preocupa. Quem parece tranquilo demais. Será que aquela senhorinha com cara de quem faz crochê não tá só esperando o momento certo? Será que aquele cara mexendo no celular não tá, na verdade, só simulando normalidade? Eu começo a ler energia. Eu viro praticamente um sensitivo do metrô. E não é uma paranoia completamente sem base. Existem casos. Por isso o medo vem. E isso tem até explicação. Na psicologia, existe uma coisa chamada pensamento intrusivo, que são ideias que aparecem do nada, sem você querer, sem lógica, sem convite. Tipo, e se eu fizer isso? Ou pior, e se alguém fizer isso comigo? E você não quer pensar nisso, mas pensa. E quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. E aí você fica ali, com o corpo levemente inclinado para trás, como se estivesse disputando espaço com nada. E eu suo, gente, eu suo de verdade. Eu suo bicas. Eu chego no trabalho mais molhado do que garrafa de água esquecida no freezer. Mais molhado do que tampa de panela fervendo. E ninguém sabe por quê. Eu digo que é porque eu andei rápido. Porque por fora eu tô só esperando o metrô. Mas por dentro eu tô sobrevivendo a uma ameaça imaginária. E no fundo, o mais estranho nem é o medo. É o fato de que todo mundo ali finge que não tem. E eu simplesmente me recuso a acreditar. Eu me recuso a acreditar que eu sou o único olhando para a linha do metrô e pensando, hoje não seria um bom dia para ser empurrado. Nível de surto. 3. O surto que traz o medo de ter um vizinho barulhento para sempre. Eu tenho TDAH. E quem tem TDAH sabe. Existe uma sensibilidade ampliada. Não é só, me incomoda um pouco. Não, é som, é luz, é cheiro, tudo vem com volume a mais. É como se o mundo tivesse um botão de intensidade e o meu estivesse sempre no 8. E barulho para mim não é incômodo, é experiência física. Dói. Tem dia que eu ouço um barulho e penso, isso aqui está encostando no meu osso. E aí entra o maior de todos os medos, vizinho barulhento. Porque não é um evento, é um estilo de vida. Eu já morei num lugar que tinha 2 crianças no apartamento de cima. E essas crianças, gente, elas não andavam. Elas treinavam para alguma Olimpíada, sei lá, salto à distância, marcha atlética, corrida puramente simples. Pois é, era corrida o dia inteiro. Parecia que elas estavam testando gravidade ou fugindo de alguma coisa invisível. E eu fazia o quê? Eu tentava fugir também. Eu ia para o outro lado do apartamento pensando, agora eu vou ter paz. Mas o barulho ia junto, era tipo fantasma. E eu comecei a me sentir um cachorro. Sabe o cachorro que escuta o dono chegando a 3 quarteirões? Eu escutava o passo da criança antes dela decidir correr. Era premonição sonora. E eu ligava no interfone, com toda a educação possível, que ia embora no segundo toque. Eu escrevia no livro do condomínio. O livro que ninguém lê, né? Aquilo ali é praticamente um diário coletivo de sofrimento ignorado. E teve dia que eu só deitei no chão e pensei, não tem pra onde ir, meu Deus, porque você não foge de som. E aí tinha a vizinha do lado, a grande vizinha do lado.
A amada Maristela. A Maristela claramente tinha um projeto. Ela deixava a porta da cozinha aberta. E o neto, um ser humano de 3 anos, com energia de 3 usinas nucleares, decidia que o corredor era o palco dele. Uma estrela, né? Era grito, era brinquedo batendo, era performance. A amada Maristela amava tanto a área comum que parecia que tinha comprado o andar inteiro. E como se não bastasse, ela fez amizade com a outra vizinha. E adivinha? Também com o filho. Foi quando eu entendi o conceito de cerco. Eu não tinha mais vizinhos. Eu tinha um sistema, um consórcio de barulho, um condomínio dentro do condomínio, dedicado exclusivamente a testar minha sanidade. Daí, quando eu saí de lá, eu fiz uma promessa. Nunca mais eu vou morar num lugar com barulho. Claro, a vida não funciona assim, né? Você não vai sair quebrando contrato, pagando multa de valor estratosférico para imobiliária, mas se eu puder evitar, eu evito, porque a minha paz vale mais. Recentemente, no meu apartamento anterior, tinha uma vizinha idosa, que de vez em quando colocava um sonzinho. Era uma vibe Alfa FM, Antena 1, um repertório meio flashback sofisticado. E ela cantava, mas cantava com vontade. Parecia que estava revivendo alguma coisa ali. E eu até gostava das músicas, só não gostava de descobrir que ela também gostava de cantar junto. Mas era raro, durava pouco e eu nem me incomodava tanto. Mas olha, vizinho barulhento constante não dá. E não é só prédio, eu fico pensando em quem mora em casa também. Eu nunca morei em casa, mas tento imaginar, né? É carro de som na rua, é o vizinho que decidiu fazer um churrasco numa terça às 14 horas. Churrasco com caixa de som estourando, como se estivesse anunciando o evento para 3 bairros. E você ali, participando involuntariamente, porque som atravessa a parede, mas bom senso não, né? E aí vem a reflexão, porque no fundo, isso não é só sobre barulho, é sobre convivência, é sobre o quanto a gente acha que o nosso espaço termina na nossa porta, quando na verdade ele invade o do outro o tempo todo. E o mais assustador de tudo é que o meu medo nem é o barulho que pode surgir de repente. Não, é pensar, e se for assim para sempre? Como é que eu vou viver? Porque, na verdade, você não está ouvindo só uma criança correndo. Você está ouvindo o seu futuro possível. A criança, o cachorro da criança, daí o coleguinha da criança, depois o filho da criança, o filho do filho da criança. E isso é desesperador pra caramba. Nível de surto: 5. O surto de descobrir que você tomou coca normal achando que era 0. Existe uma invenção moderna que eu respeito profundamente: o refrigerante zero. É um negócio impressionante. Você bebe, sente o gosto de felicidade e finge que não tem consequência nenhuma. Você fala, não, com isso a vida caminha alegremente. No máximo, sei lá, o estômago fazendo barulho estranho à noite, ou algum componente químico com nome de laboratório. Porque se você for ler os ingredientes, é uma experiência. Água gaseificada, corante caramelo 4... Caramelo 4, criaram 3 antes disso. Acidulante, ácido fosfórico, edulcorantes artificiais tipo aspartame, acesulfame de potássio. Acesulfame de potássio. Parece nome de filho de pais criativos, sabe? Acesulfame de potássio, eu vou contar até 3. Se você não vier, não tem Minecraft por uma semana. Pois é, você não sabe se está bebendo um refrigerante ou participando de um experimento. Mas tudo bem, porque chegar em casa num dia quente, abrir aquela garrafa gelada e ouvir aquele barulho é indescritível. Aquilo ali não é uma bebida, é um evento, é quase espiritual. Se tivesse uma religião, a Coca-Cola já tinha um templo. Inclusive faz sentido, né? Porque a Coca-Cola surgiu lá no século XIX. Um farmacêutico inventou aquilo como um tônico. Ou seja, era praticamente um remédio. E virou isso, uma das coisas mais consumidas do planeta. O dono da Coca, basicamente, criou um líquido que todo mundo aceita beber sem questionar muito. E isso é poder. Agora, existe um medo real, que é você estar lá feliz, tranquilo, dando aquele gole generoso e de repente sentir que tem algo errado, algo que não está batendo, que não está leve, que não está limpo, que não está zero. E aí vem um pensamento, ei, isso aqui não é normal. Daí na hora você trava, é um mini infarto. É tipo quando você acha que acabou a escada, mas ainda tem mais um degrau. Seu corpo dá um tranco, você começa a tremer e aí você pensa,
Acabou. Eu fui enganado, eu fui traído pelo universo ou pelo garçom, que se confundiu e trocou as latas. E aí você fica ali processando, tentando entender em que momento a sua vida saiu do controle. Ah, e sabe o que é mais bizarro? Tem gente que prefere a normal. Isso pra mim é uma coisa muito curiosa, porque a tecnologia avançou, gente. A ciência trabalhou, o ser humano evoluiu. Tudo isso para criar uma Coca Zero, que é praticamente igual. Mas não, a pessoa fala, poxa, eu prefiro com açúcar. Quem são essas pessoas? O que elas sabem que a gente não sabe? Acho que o mais interessante disso tudo é o quanto a gente negocia com as pequenas ilusões. A gente sabe que não é exatamente saudável, né? Mas também não quer abrir mão. Então a gente escolhe a versão que faz a gente se sentir melhor, mesmo que seja só psicologicamente. E talvez o surto nem seja descobrir que era Coca normal. Talvez seja perceber o quanto a gente precisa acreditar que algumas coisas não têm consequência nenhuma, nem que seja só por alguns goles. Nível de surto. 9. O surto de pensar que você já pode ter morrido e não percebeu. Eu preciso começar pedindo desculpa. Mas assim, spoiler de filme com mais de 25 anos não é spoiler, né? É informação histórica. E se você não viu até hoje, já era. Eu tô falando do Sexto Sentido. O filme daquele diretor, o M. Night Shyamalan. Desculpa, eu não sei pronunciar esse nome. E eu duvido que alguém algum dia tenha falado esse nome com segurança. Enfim, tô falando daquele filme do menino que vê gente morta, do filme que o personagem de Bruce Willis descobre no final que ele estava morto o tempo todo, que basicamente plantou uma paranoia coletiva. Na época que eu assisti pela primeira vez, e vale ressaltar, é uma experiência indescritível, o maior plot twist da história. Na época que eu vi, esse medo não surgiu, mas aí anos depois, do nada, ele veio, como de lei. Só que não como teoria, como possibilidade. E daí hoje, às vezes, eu tô andando na rua e penso, será que eu morri? Será que eu morri e não percebi? E tô aqui vivendo normalmente, sem saber que já acabou? O que é uma ideia delicada, porque se isso for verdade, não tem muito o que fazer, né? Não dá pra ir na recepção reclamar. Com licença, acho que teve um erro aqui. E assim, eu cresci vendo Ghost, com a Demi Moore, com Patrick Swayze, que Deus o tenha, com a diva Whoopi Goldberg. Olha, o personagem dela é fantástico. Uma charlatã que acaba sendo atazanada pelo espírito do Patrick. Ela que enganava o povo dizendo ver espírito, acabou vendo um de verdade. E eu não sei se você viu ou se você lembra, tem uma cena que ele fica enchendo o saco dela, cantando Um Elefante Incomoda Muita Gente. Nossa, é uma das coisas mais icônicas já feitas na história do cinema. Quer dizer, tô exagerando, mas o que eu quero dizer é que a personagem da Whoopi claramente não pediu aquilo e ainda assim teve que lidar. E talvez seja isso que me pegou, porque eu sou uma pessoa de fé. Eu não sigo uma religião específica, mas eu acredito muito em espiritualidade. Gosto muito do espiritismo. Acho que tem pontos muito interessantes que fazem muito sentido em várias coisas. E dentro disso existe uma ideia de que a pessoa pode morrer e não perceber imediatamente. Que ela continua ali até entender o que aconteceu. E pronto, a minha cabeça pegou isso e falou, ótimo, vou usar. Então, às vezes, eu tô na rua andando normal e penso, será que eu fui atropelado? E agora eu sou só um espírito andando por aí? E ninguém tá me vendo? E aí passa, porque eu entro na loja de doces, pego umas balas de canela que eu amo, e a moça me vê, me cobra, passa na maquininha um cartão. Ou seja, se eu tô morto, o sistema de pagamento continua funcionando, o que é um bom sinal. E pensando melhor, o surto aqui não é achar que você morreu, é perceber que você precisa de alguma garantia de que tá vivo. E aí, no final das contas, talvez a única prova que a gente tem é justamente essa inquietação. Porque se você está se questionando, se você está lembrando da Whoopi Goldberg, provavelmente ainda está aqui. Nível de surto. 10. Nota 10. Bem, talvez o problema não seja ter esses medos. Talvez o problema seja o quanto eles parecem possíveis. Porque nenhum deles é totalmente absurdo. Todos têm um pezinho na realidade. E é isso que incomoda, porque não dá para descartar, não dá para ignorar completamente. Eles ficam ali num lugar meio suspenso, nem reais, nem irreais, só disponíveis. A sua cabeça não inventa qualquer coisa. Ela só escolhe com muito cuidado o tipo certo de absurdo para você acreditar. Papai.